Olá, meus irmãos, bom dia. Como estão? Deus tem sustentado e abençoado as nossas vidas. Nós estamos aqui na igreja, essa hora da manhã, fazendo a nossa devocional, buscando a presença de Deus, aprendendo, intercedendo. E nesse momento eu gostaria de deixar um texto no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 25, diz assim: Ele retrucou: se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. O mês de agosto, para nós da Igreja Presbiteriana, é considerado o mês das missões, por conta aí de ser uma data, 12 de agosto de 1859, foi a data em que o missionário Ashbel Green Simonton chegou ao Brasil e iniciou um trabalho de evangelização, de pregação da palavra do Senhor, e que veio resultar na igreja presbiteriana que nós servimos, que nós frequentamos nos dias de hoje. E então, por conta disso, são feitas palestras, as mensagens, os sermões, os estudos, congressos, são voltados de modo bastante especial para esse tema, o tema das missões. O tema das missões, ele faz referência não só ao trabalho que homens e mulheres são chamados de modo específico para ir pregar em uma região distante, dentro do país ou fora do país. Missão é o trabalho da igreja. É a igreja que faz missões. E eu gostaria de deixar esse texto pensando justamente nisso. Como é que nós fazemos missão? Como é que você é um missionário? A primeira questão aqui, missionário é aquele que tem a vida transformada por Jesus. O texto aqui está dentro de um grande contexto em que Jesus cura um homem cego de nascença. Ele nasceu sem a possibilidade de enxergar nada. Num primeiro momento, quando Jesus e os discípulos o encontram, Jesus é questionado: quem é que pecou? Ele ou seus pais? Jesus diz: nem ele nem seus pais cometeram um pecado que causou essa cegueira, mas ele está assim para que nele se manifeste as obras de Deus. Então Jesus cura aquele homem, e aquela cura é patente. Aquela cura não tem como negar, as pessoas começam a observar e veem aquele homem ali que todo mundo conhecia como um cego de nascença, mas agora ele está com a vida transformada, né? Alguns questionavam: não é esse aí que a gente via pedindo esmola? Num determinado momento, os fariseus, naquele ímpeto de acusar Jesus, começam a questionar este cego e dizem para ele: aquele que fez isso é um pecador, glorifique a Deus, porque aquele que fez isso é um pecador. Então chegamos no versículo 25. O cego responde, a palavra aqui é retrucar: se é pecador, eu não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Os fariseus, na intenção de perseguir Jesus, não questionaram o milagre, não questionaram que o homem estava conseguindo enxergar. Todos ali poderiam testemunhar isso. Eles queriam questionar a fonte do milagre, desmerecer a Jesus Cristo, chamando-o de pecador. E a posição firme ali do que fora curado é: eu era cego e agora vejo. Ou seja, nós, transformados, chamados por Deus para a salvação, com nossos pecados perdoados, com a nossa salvação garantida pelo Senhor, isso tem que se refletir, isso tem que ser mostrado, o mundo tem que observar isso e chegar à conclusão de que realmente temos a vida transformada, mudada, pelas nossas atitudes, pelo nosso modo de ser, pelo nosso modo de falar. As pessoas têm que compreender que realmente o Senhor transformou a nossa vida.
E quando formos questionados, a palavra da evangelização é essa. É algo que foi feito conosco. Não é simplesmente um amontoado de teorias e técnicas. Fazer missão é dizer aquilo que Jesus fez conosco. Eu era cego e agora vejo. E cego aqui é uma metáfora para cegueira espiritual. Quem não passa pelo processo de conversão realmente não compreende, não entende o plano de Deus, até que venha da morte para a vida, até que saia do pecado para a salvação. Não vai compreender. Talvez ache bonito os princípios, talvez ache bonito as palavras, mas não entende o impacto da transformação de vida que ocorre ao encontrar com Jesus Cristo. Então é preciso falar de si. Você quer ser um missionário? Fale do que Jesus fez na sua vida. O mundo quer desmerecer o cristianismo e a gente vê diuturnamente isso, assim como os fariseus queriam desmerecer Jesus Cristo, chamando-o de pecador. Mas importa falar que Jesus mudou a nossa vida. Quando você evangeliza, você não basta apontar a vida de terceiros, é preciso mostrar a própria vida. Seja um missionário e afirme isso. Jesus Cristo fez isso na minha vida. Eu era cego e agora eu vejo. A afirmação dele aqui é muito categórica, né? Uma coisa eu sei. Você tem certeza da sua salvação, então? Fale disso. E isso fará de você um missionário. Que Deus nos abençoe. Deus abençoe a sua vida, Deus fortaleça a sua vida. Se você está entristecido, entenda isso, a alegria do Senhor é a nossa força. Um ótimo dia, que Deus esteja cuidando de cada um de nós. Grande abraço.